nesse propósito de educação das nossas almas. Alguém, certa feita, indagou de grande filósofo como consideraria o sábio e o ignorante. E o filósofo respondeu afirmando que considerava um e outro como sendo o médico e o doente. No entanto, acrescentamos nós, entre o médico e o doente existe o remédio. Se o enfermo guarda a receita no bolso e foge à instrução do clínico ou do cirurgião, que despendem tempo para servi-lo, de nada adianta o concurso oferecido. Que a obsessão é doença da alma, não há negar. A criatura desvalida de conhecimento superior rende-se inerme à influência aviltante, como a planta sem defesa se deixa envolver pela praga venenosa. E surgem os dolorosos enigmas orgânicos que muitas vezes culminam com a morte. Dispomos, contudo, na doutrina espírita, à luz dos ensinamentos do Cristo, de verdadeira ciência curativa da alma, com recursos próprios à solução de cada processo morboso da mente, removendo o obsessor do obsidiado como agente químico ou recurso operatório, suprimem a enfermidade do enfermo, desde que cada um deles se submeta aos imperativos do tratamento, se conduzes do problema da obsessão com lucidez bastante para compreender as próprias necessidades, não ignores que a renovação da companhia espiritual inferior a que te ajustas depende da tua própria renovação. Encontrarás nos princípios espíritas apontamento certo e justa orientação. No entanto, como no caso da receita oferecida por médico abnegado e culto, o Evangelho de Jesus, a lição do Evangelho do Cristo, ela encoraja e esclarece, enaltece e honra aquele que a recebe, mas se não for usada, não adianta. Nós estamos mais uma vez aqui no Joana d'Arc com o nosso coração derramando de emoção. Os nossos irmãos todos aqui estão acostumados com a nossa modesta presença, mas eu gostaria de fazer apenas um esclarecimento. Durante 8 anos eu permaneci aqui em Uberlândia, embora residindo em Piratá. Eu permaneci aqui no Uberlândia como advogado do Banco do Brasil. De 92 para frente, eu passei a ser chefe de uma regional de advocacia do banco sediado em Uberlândia. E, portanto, eu tinha que ficar a semana toda aqui. E eu fiz um compromisso com o Joana d'Arc de falar aqui toda primeira segunda-feira do mês. De 92 até dezembro de 96. Depois eu me aposentei e retornei à minha cidade. De maneira que eu estou aqui não como nenhuma novidade, mas como um companheiro da casa que abraça todos que aqui estão encarnados e desencarnados com muita gratidão pelo carinho com que nos recebem, sempre com os olhares tão prestimosos que derramam vibrações que nós vamos embora com ela com uma força enorme. O Chico falava certa vez que quando a gente vai lá para a sombra do abacateiro, seria como se nós fôssemos um veículo conduzido a bateria. E essa bateria vai
enriquecendo com os labores diários, e a gente vai lá na tomada, né mesmo, e liga lá o carregador de bateria. Quando a gente sai lá da sombra da abacateira, a gente sai com a bateria totalmente recarregada. Pois é assim que eu me sinto quando eu venho no Joana d'Arc. Eu me sinto como se eu chegasse aqui e ligasse as minhas modestas possibilidades vibratórias numa bateria vigorosa. Eu saio daqui com um vigor que a minha gratidão jamais poderá pagar. Eu devo isso aos irmãos que aqui estão. Então vem mais vezes. Então nós estamos, eu gostaria de estar todos os dias. Estamos verificando aqui uma questão que nesse tempo que nós tivemos aqui é um assunto que nós já conversamos sobre ele. No livro Obras Póstumas de Kardec, nós temos lá uma informação dele sobre os 3 elementos da profissão da fé espírita. Se consultar a uma criatura que frequenta os postulados espíritas, que já tenha navegado por todas as informações do Pentateuco kardeciano, essa criatura vai informar para um leigo que indague qual é a profissão da sua fé. Quais são os fundamentos, os alicerces da sua fé? E essa criatura certamente vai informar que os fundamentos da sua fé, como diz na Kardec, estão em 3 princípios: Deus, a alma e criação. Esses são os princípios da fé espírita. Não se pode conceber uma pessoa que se diga espírita que não acredite em Deus com toda a sinceridade do coração, que não tem informação sobre a alma, quem sou, de onde venho, por que estou aqui e para onde vou. Sobre a criação, o lugar onde nós estamos, não é mesmo? Nós estamos aqui. Que lugar é esse, meu Deus? A doutrina espírita clareia tudo isso com uma propriedade notável. A começar pela primeira questão do livro dos Espíritos, nos fala que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Curiosamente, estudando a história do Espiritismo, nós vamos verificar que nas primeiras edições do livro dos Espíritos, essa palavra primária era primeira, causa primeira. E depois, a partir da terceira edição, e a edição definitiva passou a ser causa primária de todas as coisas. Nada há no universo que não seja obra de Deus. Deus é a inteligência suprema, criador de todas as coisas, soberanamente justo e bom. Não existe o mal como causa eterna, porque também o mal, se houver, ele é criação de Deus. Agora, o mal é apenas a nossa ignorância, o fruto dos nossos descuidos. O mal, então, há uma informação no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho ela encantadora. Eu já falei ela muitas vezes e outros companheiros já falaram aqui do nosso Joana d'Arc. É uma informação linda, em que o Espírito que se manifesta lá na instrução dos Espíritos, nas instruções dos Espíritos, eles dizem assim: tudo que há de bom na terra é obra de Deus, não é, Senhor? Tudo que há de bom na terra é obra de Deus. Os males que nela se enraizam são obras dos homens e das mulheres também. Muito bem. Nós vamos verificar então, o primeiro fundamento, o alicerce básico, é a crença em Deus. A nossa crença em Deus, a nossa fé inabalável em Deus, a fé diante da razão, não é mesmo? E depois nós vamos ver lá a alma. Há uma pergunta também do livro dos Espíritos, aqueles que forem curiosos e gostarem de consultar, é a questão 134 do livro dos Espíritos, que fala que alma é o espírito encarnado, enquanto que espírito é a alma despojada do corpo físico. Então, são precisos termos certos para se designarem coisas exatas. São as primeiras palavras do livro dos Espíritos. Então nós temos que nos entender bem, porque às vezes se a gente não se entende, é por causa de necessitarmos da palavra articulada. Os Espíritos
acredito que ainda não podemos fazer assim. Nós ainda não damos conta de abrir o nosso coração na via pública e dizer o que somos, do que somos capazes. Nós sabemos disso, mas ninguém ainda tem o poder de poder contar para todas as pessoas da terra aquilo que é. Daí porque existe essa proteção de Deus, que nós gozamos dela, não é mesmo? Que é essa identidade que a gente pode preservar pela caridade dos céus. Mas um dia haverá em que nós nos conheceremos amplamente, não precisaremos da palavra para nos entendermos. Finalmente nós temos a criação, não é mesmo? A criação, o universo é obra de Deus e tudo que nele há, nós somos obras de Deus. Então, são os três postulados da fé espírita. No entanto, existe uma cultura da doutrina espírita que veio fazer uma informação da mais remota antiguidade, desde os Vedas. Os Vedas são os mais antigos registros da cultura hindu, 5.000 anos antes de Cristo. Desde aqueles registros lá, nós já temos lá informações sobre a comunicação dos espíritos. Então, hoje nós podemos entender como um postulado básico também da doutrina espírita, muito embora a comunicação dos espíritos seja da natureza humana, desde que há seres vivos e seres desencarnados. Os desencarnados se comunicam com os encarnados. Isso é da natureza humana. Da natureza humana. Agora, coube à doutrina espírita examinar como é que isso se dá. Porque até então, até a vinda de Kardec, porque Jesus não podia falar dessas coisas. Quando ele falava com Nicodemos, senador dos judeus, ele fala assim: se não me compreendeis quando vos falo das coisas da terra, como me haveis de compreender quando vos falo das coisas dos céus? Ele estava falando sobre nascer de novo com Nicodemos, que era senador dos judeus e mestre em Israel. Olha que posição que ocupava aquele homem, senador dos judeus. Vamos imaginar quem são hoje os nossos senadores, aqueles que compõem a nossa Câmara Alta, no nosso sistema bicameral. Senadores são os representantes dos estados-membros. Cada estado-membro tem 3 senadores. Minas Gerais tem 3 senadores, São Paulo 3. Não é mesmo? E assim todos os estados-membros são os elementos de maior representatividade, sujeitos preparados, cultos, a tal ponto que a nossa Constituição brasileira tem uma exigência para a pessoa ser senador, tem que ter mais de 35 anos e ser brasileiro nato. Para ser senador, para ser deputado, basta ter 21. E não precisa ser brasileiro nato. Para ser senador, então, há uma exigência maior. Agora vamos imaginar, Nicodemos era senador dos judeus e era mestre em Israel. Quem são os mestres? Quando a gente faz um curso de graduação numa universidade, a gente vai lá, cola grau, recebe o diploma e a universidade nos oferece depois, se você quiser fazer um curso de pós-graduação, nós temos um primeiro estágio de mestrado, depois um segundo estágio de doutorado. Nicodemos era mestre em Israel, a cidade do grande rei. Então era esse homem que Jesus falava com ele sobre nascer de novo. Eu perguntava: Senhor, como é que eu posso ficar pequenininho, entrar de novo no ventre da minha mãe para nascer segunda vez? Então, não conseguia entrar na cabeça de um senador e mestre em Israel como é que isso se dava, como é que se poderia nascer. E Jesus falou assim: não me compreendeis quando vos fale das coisas da terra, como me haveis de compreender quando vos fale das coisas do céu? Então, falar sobre comunicação dos espíritos naquele tempo era uma coisa absolutamente impossível. Mas a doutrina espírita, o Consolador prometido, veio para trazer todas essas verdades com a clareza do sol do meio-dia, quando não haja nuvens no alto. Muito bem. Então nós estamos percebendo que a comunicação dos espíritos, ela veio a ser estudada no livro dos Médiuns de Allan Kardec. O livro dos Médiuns, que surgiu em 1861, foi o segundo
segundo livro do Pentateuco. O primeiro, o livro dos Espíritos. O segundo, o livro dos Médiuns. E no livro dos Médiuns nós encontramos lá duas formas das comunicações dos Espíritos, das manifestações dos Espíritos, das manifestações físicas e das manifestações inteligentes. As manifestações físicas, elas acontecem independentemente do senso inteligente da criatura. São manifestações. Quando surgiu a questão da mediunidade, como nós vamos ver, não é mesmo? Nós vamos dizer aqui que a mediunidade é antiga, quer dizer, ela remonta a toda a antiguidade, Nós vamos encontrar lá nas Vedas, conhecimentos, manifestações literárias do pensamento hindu. 1500 anos antes de Cristo, nós já tínhamos lá registro sobre comunicação dos Espíritos. Há um capítulo da Bíblia chamado Livro de Tobias. O livro de Tobias é da época do rei Salmanasar, 727 a 722 a.C., ou de Senaqueribe, 705 a 681 a.C. Então, esse livro aqui fala da manifestação intermitente de um espírito que acompanhava Tobias numa grande viagem que ele fez para conhecer Sara, filha de Raguel, aquela famosa passagem que se fala nos casamentos realizados na Igreja Católica. Então lá fala sobre a manifestação, uma materialização intermitente de um espírito. Um livro da Bíblia, chamado Livro de Tobias. É só abrir a Bíblia. E vamos ver então a questão das irmãs Fox de Heidelberg, nos Estados Unidos. São duas meninas, uma de 15, Margaret, e Kate, de 12 anos, onde havia a manifestação de um espírito que havia desencarnado naquela casa. O espírito de Charles Haynes, não é mesmo? Ele havia residido naquela localidade. Charles Haynes desencarnou naquela casa e estava lá com o espírito de Charles Haynes. Então ele fazia manifestações, não é mesmo? Caía um copo, uma cadeira tombava a mesa. E as médias de efeitos físicos para as manifestações físicas daquele espírito de Charles Haynes eram essas duas meninas. Foi daí então que nasceu o fenômeno conduzido para a França, para Paris. Lá existia um professor de física, professor de ciências exatas, mesmo de ciências da matéria, um grande professor em Paris, conhecido como o grande sábio da época, chamado Hippolyte Denisard Rivail. Eles foram lá procurar o professor porque estava havendo uma série de manifestações que eles não sabiam compreender. Eram salões de Paris que estavam se dando aos divertimentos, né, do público. Faziam-se perguntas, quaisquer perguntas, a essas criaturas invisíveis, e elas respondiam. E então o professor acedeu ao convite e compareceu numa dessas sessões. Chegando lá, sentou-se na retaguarda e, como um grande cientista, ficou naquela observação percussiente. Observou os mínimos detalhes do movimento das pessoas, de cada criatura. Viu realmente o movimento das mesas girantes, a mesa dando respostas, mas ele se foi embora desinteressado. Ele entendeu que ali não passava de alguma iniciativa pouco ligada à honestidade. Havia algum truque ali que estava levando a boa intenção de soslaio ali, não é mesmo? Levando aquilo ali, levando o pessoal por causa da ignorância pública. Imaginava ele, foi-se embora. O professor acostumado em ciências exatas, não é mesmo? Foi-se embora. Mas um companheiro foi procurá-lo em casa. Mas a gente contava tanto que o senhor seria o grande estudioso para desvendar aquele mistério. Eu queria tanto que o senhor ficasse conosco nas sessões realizadas na residência da famosa médium Plana Maison. O senhor podia comparecer conosco. E aí Kardec fez uma proposta para ele. Falou, olha,
eu faço uma proposta para aquilo que vocês dizem serem os espíritos. Eu vou fazer, vocês podem levar a minha proposta para eles e me tragam de volta a resposta. Se eles concordarem com a minha proposta, eu vou lá, volto lá outra vez. Qual é a proposta? Eu vou fazer um questionário. Se eles se propuserem responder o meu questionário, eu vou lá. E o companheiro foi embora. No dia seguinte, voltou aos espíritos, aceitaram o compromisso do senhor. Pode ir. Então ele realizou, pediu um tempo, não é mesmo? Passaram-se vários meses e ele elaborou o questionário dele e levou e os espíritos responderam. O questionário dele constituído de 4 partes, não é mesmo? De 4 partes. Esse questionário foi tão importante que foi depois editado com o nome de O Livro dos Espíritos. Muito bem. Então a comunicação dos espíritos começou dessa forma, das manifestações físicas, mas delas resultaram uma indagação pela qual chegamos às manifestações inteligentes. E coletando esses princípios, Kardec chegou a 6 princípios fundamentais sobre os quais se assentavam as manifestações dos espíritos realizadas na Sociedade Espírita de Paris. Essas 6 formas de manifestações eram a tipologia, a linguagem das pancadas. Depois a sematologia, a linguagem dos sinais. A pneumatofonia, a voz direta, o fenômeno da voz direta. Materializa-se no aparelho fonador e a voz se manifesta, a voz direta. A pneumatofonia é a voz direta e a pneumatografia. Pneumatografia é a escrita direta, não é mesmo? Escrita direta, coloca-se um papel na gaveta da mesa. As pessoas que estão aqui fazem perguntas reservadas para elas mesmas, só fazem a pergunta mental. Depois tira-se o papel de dentro da mesa, estão lá as respostas. Isso era feito assim na Sociedade Espírita de Paris. E depois, finalmente, nós temos os 2 últimos sistemas, que seria a psicofonia, que nós popularmente chamamos de incorporação, e a psicografia, que é a mensagem pela escrita. Então isso é mais ou menos o histórico da mediunidade. O Herculano Pires, no livro chamado Mediunidade, ele pergunta: mediunidade, o que é mediunidade? E ele mesmo responde, fazendo aqui várias consultas: uma graça, uma bênção, um dom divino, uma energia ou uma força. E ele mesmo responde depois que mediunidade é uma faculdade humana como a faculdade de pensar. Todos os seres encarnados a têm. Todos os seres encarnados a têm. No livro Opinião Espírita, tem lá a mensagem de André Luiz a respeito desse fato. Ele diz lá o seguinte: todos os seres encarnados na Terra são médiuns. Ele podia parar aí, né mesmo? Todos os seres encarnados na Terra são médiuns, colocar um ponto aí, pronto. Mas ele não se deteve aí. A frase dele é construída de uma maneira mais completa. Ele diz assim: todos os encarnados são médiuns e antigos devedores uns dos outros. Eu achei interessante por que ele fez essa afirmação a mais. São médiuns e antigos devedores uns dos outros. No estágio que nós atravessamos, a mediunidade ainda é um compromisso para nós acertarmos os nossos problemas de tantas passagens pela terra de vidas múltiplas. Então nós encarnamos para realizar o nosso acerto de contas com as criaturas a quem prejudicamos tantas vezes, é mesmo? A quem prejudicamos tantas vezes. Daí porque nós vimos aí com esse esclarecimento extraordinário que é a doutrina espírita, que esclarece tudo, não deixa nada sem esclarecer. Existe um livro de Kelvin Van Dyne, é um livro chamado Técnica de Viver, ali na livraria tem ele, Técnica de Viver. No livro Técnica de Viver, desse espírito notável que utilizou esse pseudônimo lá, Kelvin Van Dyne, nós vamos verificar uma lição lá em que ele informa que na Terra as criaturas já receberam
todas as informações que precisavam. Através da doutrina espírita receberam todas as informações. Então só falta uma coisa. Isso é o espírito Kelvin Van Dyne falando lá, viu? Só falta uma coisa: fazer. Isso é o que ele fala lá. Informar, todos já estão informados. Agora a informação não adianta só ela. É claro que a informação espírita, ela resolve de maneira extraordinária o problema da criatura de chegar no mundo espiritual, desinformar para a criatura, desencarna. Às vezes não é nem desinformar, chega lá com informações defeituosas, de que vai para o inferno, que tem taxa quente lá fervendo para receber o sujeito, não é mesmo? Essas desinformações criam um sofrimento terrível e os espíritos sofrem muito por isso. Nós temos a felicidade, não merecemos isso, mas temos a felicidade de lidar há 3 décadas um trabalho chamado trabalho de desobsessão. E a gente percebe os espíritos se manifestando, começam dizendo: onde estou? Quem sou eu? A gente pega lá uma questão, é a questão 257 do Livro dos Espíritos, que fala: ensaio teórico da sensação e da percepção dos espíritos, que fala sobre isso, não é mesmo? Então lá nós aprendemos que enquanto encarnado, os nossos sentidos, ou as nossas percepções, se condutibilizam pelos nossos órgãos, não é mesmo? O olfato pelo nariz, não é mesmo? O tato por toda a nossa epiderme, o tato. O paladar pela nossa língua. A audição pelo nosso ouvido. A visão pelos nossos olhos, não é mesmo? Então, os nossos sentidos se condutibilizam pelos órgãos. Mas quando nós perdemos esse corpo aqui, nós perdemos os órgãos que condutibilizam os sentidos, e a alma então vai ter um impacto enorme com essa nova realidade, porque nela os sentidos se generalizam e ela não consegue dizer, quando ela diz que lhe dói alguma coisa, se lhe dói mais no calcanhar ou na cabeça, porque ela não consegue fazer essa distinção que nós fazemos. Daí por quê? Nós costumeiramente, o espírito que desencarna em grande estado de inferioridade, de dor, de sofrimento, que não conseguiu sedimentar as informações, ele reencarnou para recebê-las, mas não as recebeu, ele então desencarna sem ter os sentidos da visão e da audição. Por quê? A luz ou a treva no plano espiritual não depende do fato exterior. Depende de uma situação interna. Aqui nós chegamos aqui no Joana d'Arc, não é mesmo? A gente chega aqui, ó. Está escuro aqui para fazer a prece, não é mesmo? A gente apaga a luz. Chega aqui, o Valdeci chega aqui e acende aqui. Fez-se luz. Aquele que desencarna sem essa possibilidade, claridade em torno de si, ele não tem interruptor para ligar. Isso depende de muita coisa. Então é por isso que ao manifestar-se numa casa espírita, quando ele se aproxima dos órgãos do médium, ele tem novamente o problema da condutibilidade. Ele vai ter olhos materiais e ouvidos materiais com os quais ele pode perceber o que se passa em torno dele. E aí ele começa a gritar: quem são essas pessoas que aqui estão? Um espírito por uma médium jovem, na nossa tarefa de atividade, ele dizia, assim que ele começou a se manifestar pela moça, ele dizia assim: apague a luz, pelo amor de Deus, apague a luz. Mas a luz não estava acesa. É que é uma casa assistida pelo professor Eurípides Barçanufo, ela tem esse nome, como aqui é assistido pela Joana d'Arc, não é mesmo? E a luminosidade dessa equipe era de tal forma intensa, e isso era necessário, porque essa luminosidade é a própria vibração deles, é a energia com a qual
realizam essa tarefa de assistência, amparar o sofredor, trazer luz aos que sofrem. Eles não são descaridosos, eles tentam às vezes fazer com que a própria claridade deles não possam criar um constrangimento nas criaturas que ali estão, mas a claridade existe, é a bênção da assistência. E aí o Espírito gritava: apague a luz. Eu não quero que vejam as minhas formas, eu sou um animal terrível, a minha epiderme tem um cascão como os animais mais antigos. Aqueles que rastejam pelo solo, as minhas unhas são enormes, os meus pelos são de verdadeiras feras. E aí quando a gente estuda os fluidos, no capítulo 14 do livro A Gênese, nós vamos verificar lá uma informação interessante, que os fluidos, eles costumam dar forma às nossas ideias. Os fluidos seriam como uma matéria plástica que o artista manipulasse, dando-lhe a forma da sua criação. As ideias da criatura também dão forma ao quadro que ela imagina, dando vida e movimento. Então, os espíritos que ainda não souberam educar a sua maneira de imaginar as coisas, que pensam em assassinar e outras coisas infelizes, mas não conseguem se libertar da ideia de vingança, isso aí se projeta dentro dele em imagens que têm verdadeiros movimentos, como se fosse um aparelho colocado aqui sobre a cabeça dele. Muito bem, eles gostam da escuridão porque eles passam a impressão de que lá ninguém percebe as suas formas mentais. Desencarnar sem essas informações, então, dá uma dificuldade muito grande. O espírito, então, pode ouvir aquilo que eles chamam, nós conhecemos aí, não é mesmo? A criatura vai conversar com o espírito, eles chamam de doutrinador. O espírito está sendo doutrinado. Por que ele precisa do corpo para se manifestar? Porque só através do corpo do médium ele pode adquirir aquele senso que ele perdeu ao desencarnar. Vem e comunica com ele, fala, mas está perdido. O espírito sabe esse negócio de fazer manifestação de espíritos. E aí veio o nosso André Luiz e traz um roteiro para esses trabalhos de assistência, porque havia um hábito desinformado, né, mesmo, de nós fazermos os trabalhos coletivos de manifestação dos espíritos inferiores, necessitados de informação, de tratamento. E veio o André Luiz e nos falou lá que nós temos que organizar grupos de no máximo 14 pessoas para realizar esse trabalho mediúnico de assistência aos espíritos sofredores. Porque nós não podemos, se uma pessoa tem que fazer uma cirurgia de coração, nós não vamos pegar esse sujeito e dar para a Praça Tubal Vilela, botar lá 2 enfermeiros e um médico para fazer a cirurgia, com todo mundo ali parando em volta, né? É a mesma coisa. Nós nos encontramos aqui para fazermos a assistência a uma criatura carente, sofredora, com o coração despedaçado de dor, não consegue tolerar aquela realidade que ele imaginava que fosse diferente, como o André descreve lá no final do livro Nosso Lar. O André Luiz, ele fala que quando ele voltou a casa, ele esperava imaginar que fazia 8 anos que ele estava nas zonas umbralinas. Quando ele voltasse ao lado dele, ele estaria com a cadeira dele de sentar todos os dias reservado, o retrato dele, tamanho grande na principal parede de entrada, não é mesmo? E a esposa estaria até hoje lá esperando pelo momento da chegada dele, com aquele sentimento de estranho. Quando ele chegou dentro de casa, lá estava proibido de se falar o nome dele. O novo marido da mulher não tolerava nem suportava ouvir o nome dele. Ele chegou e enfrentou essa realidade. Foi de tal modo o torpor que o envolveu, que ele novamente fechou os olhos e começou a pensar nas câmaras de retificação, nos companheiros de serviço dele lá. Quando ele começou a pensar, uma mão suave bateu no seu ombro. Ela disse: você me chamou. Era a Narcisa que estava ali, a companheira de trabalho que veio abraçá-lo, uma nova realidade, uma conquista diferente que ele pôde descobrir. Muito bem,
Então, os espíritos que não tiveram a oportunidade do grande cientista que foi o André Luiz, que conseguiu lá, depois de 8 anos no umbral, ele fez uma prece sentida e o Clarencio chegou e abraçou ele, o resgatou para a estância nosso lar. Muito bem, nós não podemos lidar com essas criaturas nesse estado de carência, usar a mediunidade para assisti-los. A mediunidade é tão assistência como a sopa que nós fazemos ali para assistir os necessitados da cidade, a sopa que nós levamos na cadeia, o medicamento que levamos nos hospitais, lá onde formos. A assistência espiritual é exatamente igual. Assistência a seres como nós, que tem coração pulsando no peito, tem anseios na alma. Então a mediunidade é para isso, para a gente abrir o coração e fazer-se confiável pela criatura, de tal sorte que lá no livro Missionários da Luz nós aprendemos que os espíritos que vão se manifestar no trabalho de desobsessão, eles costumam ficar às vezes semanas e até meses convivendo com o médium que vai lhe servir de instrumento para assenhorear com ele o equilíbrio vibratório, para poder haver uma harmonia vibratória. E se aproximam às vezes da criatura que dirige o trabalho. E muitas vezes os sintomas difíceis dessas criaturas costumam assomar-se aos membros dessa equipe. Não é mesmo? A criatura não consegue aproximar-se dela para poder equilibrar as vibrações ou harmonizar as vibrações sem passar-lhe os sintomas que ela tem. Daí porque a equipe de trabalho tem que estar preparada para isso. Não podem ser amadores. E aí pergunta, como vai preparar essa equipe mediúnica? Essa educação mediúnica, como é que vai se dar? A educação mediúnica se dá com a sacola da campanha do quilo nas costas, não é mesmo? Lá mexendo a sopa, né? Na panela de sopa, cascando batatinhas, os tomates, fazendo o enxovalzinho das crianças. Educação mediúnica se dá assim, visitando os doentes, amparando os fracos, em toda parte. Cada pessoa pode fazer isso. Cada pessoa pode fazer isso. Assim que se educa a mediunidade. No entanto, o preparo informativo para que a pessoa exerça esse trabalho mediúnico, ele provém do que nós chamamos nas casas espíritas de estudo sistemático da doutrina espírita. Cada casa tem. Aqui no João Radar nós temos estudo sistemático da doutrina espírita. Não é mesmo? Temos para os adultos e para a mocidade. E também temos para as crianças. Nós temos que ter essa informação. Então, uma pessoa que participa depois de 2 anos de um trabalho de estudo sistemático da doutrina espírita, com rendimento aceitável, sem faltar assim, meses e meses, estando ali frequentando com interesse, com responsabilidade, essa pessoa estaria qualificada para aquele trabalho mediúnico. Mediúnico, aí me pergunta, muito bem, se são 14, em uma casa tem 100 pessoas que querem participar, podemos contar quantas equipes forem necessárias, né? Quantas equipes forem necessárias. Então a gente aprende que mediunidade não é moral nem imoral. Ela não é boa nem má. Ela não é útil nem inútil. Mediunidade é aquilo que a pessoa fizer dela. Aquilo que a pessoa fizer dela. O médium recebeu essa oportunidade de exercitar a mediunidade, porque todos são médiuns. Mas aquele que pode exercitar a mediunidade de assistência aos outros, essa criatura então, ela pode não desempenhar convenientemente o seu mandato mediúnico e a mediunidade pode ser suspensa. O exercício da mediunidade, a floração da mediunidade pode ser suspensa. É um capítulo do livro do médico que fala de suspensão da mediunidade. Então, se ela é uma faculdade humana, nós temos que educar ao invés de desenvolver. Desenvolver dá a impressão de a gente pegar uma coisa pequenininha assim, a gente vai esticando ela e ela vai ficando grande, não é mesmo? E educar é uma coisa diferente. Nós vamos então educar de que forma? Trocando ideias, discutindo uma coisa. Ninguém aqui na Terra, em doutrina espírita, é professor de ninguém. Quem se imaginava está envolvido com terrível obsessão. Nós somos todos aprendizes, companheiros dos outros. E cada pessoa tem talento próprio para ensinar determinadas coisas. Para pregar um botão numa roupa, conta-se
cientista, o grande cientista, Isaac Newton, que examinando profundamente a questão da lei de atração e repulsão do planeta, não é mesmo? Estava estudando todos os princípios da lei de física que envolve o nosso planeta. E ele se envolveu de tal forma com a descoberta dos fundamentos lá, que ele descobriu que era alta a hora da noite e ele estava com fome. O nosso organismo precisa de alimento, queria comer, mas os familiares estavam todos dormindo, ele ia chamar a mulher para fazer a comida para ele. Ele foi na cozinha, então, para tentar fritar um ovo para ele se alimentar, e não conseguiu. Então ninguém, olha aquele espírito de novo, Kelvin Van Dyke, olha ele falando lá no livro Técnicas de Viver, ninguém é enciclopédia de serviço. Para as tarefas mais simples nós precisamos de especialização, e essas especializações aparecem na escola da vida, não é mesmo? Escola da vida. Eu conheço algumas mulheres que vão lá fazer tempero da comida, que ele não está nem olhando, vai lá com os 2 dedinhos assim, pega, pode dar e fica um primor-se. Mas existem outras que vão lá, pegam todos os formulários, todos os formulários necessários, pega, mede direitinho, às vezes tem até uma balancinha ali para pesar, bota e não fica com aquele sabor tal. Muito bem, então a vivência mediúnica é a nossa relação com os espíritos. Relação com os espíritos, eu estou aqui sem nenhum fanatismo. Dá uma certeza íntima, alguma coisa que o coração da gente fala. Eu felizmente estou nessa atividade desde as aulas de evangelização espírita cristã, e a minha primeira professora de evangelização ainda está encarnada até hoje, mora em Goiânia. Todas as vezes que eu vou lá, eu fico hospedado na casa dela. Muito bem. Há uma certeza no meu coração, não significa que a pessoa, para ter essa certeza, precisa ter passado lá pelas aulas de evangelização. Quem não passou também pode chegar a essa convicção. As pessoas todas aqui têm essa convicção, mas o que eu quero dizer é o seguinte, sem nenhum fanatismo, eu tenho certeza que aqui junto de nós há uma comunidade muito maior do que essa que os nossos olhos veem aqui conosco. Aqui. Então, a nossa relação com os Espíritos é essa certeza de que eles estão conosco em toda parte. A Igreja Católica chama o nosso companheiro de anjo da guarda. Nós chamamos de espírito protetor. Que diferença que faz isso? Todos nós temos o nosso espírito protetor. Há uma questão do livro dos Espíritos muito fácil de guardar o número. É a questão de número 500. Que Kardec pergunta aos Espíritos se as criaturas da Terra, se as criaturas encarnadas, vai chegar um dia em que as criaturas encarnadas não precisarão mais do seu espírito protetor. Kardec perguntou se vai chegar um dia em que as criaturas encarnadas não vão mais precisar do seu espírito protetor. Eles responderam lá que sim, tal como ocorre com o aluno, que num certo dia não vai precisar mais do seu professor. Foram até aí e botaram um ponto. Fizeram uma frase a mais. Eles disseram assim: isto, porém, não se dá na Terra. Há uma outra informação dos Espíritos, eu acho ela interessantíssima. Eles dizem assim: enquanto estamos na Terra, mesmo entre luzes e flores, para cada anjo de guarda, temos 5 obsessores. Aí eu fazia a conta lá em casa, nós somos 6 lá em casa. Vezes 5. Mas eu jamais me esqueci de que existem os 6 anjos de guarda. Isso tem 6 anjos de guarda. Tem maior Sim. poder que 6 de obsessores. Mas eles dependem também da minha ação, para eles terem meios de agir. Eu posso dar força maior para as outras criaturas. Né? Então eles falam lá no livro da Esperança, ali, que nome bonito é mesmo, Livro da Esperança. Esse livro veio em 1964, comemorando o centenário do Evangelho segundo o Espiritismo.
dá um capítulo lá, comentando. Ele está comentando lá o livro dos médiuns, falando do Evangelho, né? Uma passagem do Evangelho a respeito da figueira que secou. É o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a imagem da figueira que secou. É a mesma imagem do médium que perdeu a mediunidade por mau uso dela, a imagem da figueira que secou. Então lá, Emmanuel começa a falar sobre essa relação nossa com os espíritos. Ele começa falando que os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Isso aqui é de uma clareza meridiana. Médiuns são os intérpretes dos espíritos. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Então vem uma comitiva japonesa visitar o Planalto Central, não é mesmo? E o nosso presidente, embora muito versado em todos os idiomas, ele não fala fluentemente o japonês, então precisa de uma pessoa que conheça o japonês e conheça o português. Você conhecer as duas coisas, tá? Para ele ser intérprete. Se ele souber só a nossa língua, não pode ser intérprete. O outro fala e ele não sabe. Se ele souber só a língua do outro, ele não sabe também interpretar para ser intérprete. Então ele fala, os médiuns são os intérpretes dos espíritos. O que o médium precisa conhecer? O lado de cá e o lado de lá. Saber como é que é a vida dos espíritos. Isso aí, a literatura espírita é vasta em nos dar essas informações. São intérpretes dos espíritos. Olha que frase bonita de Emmanuel. Médiuns são os intérpretes de todos os espíritos. Você conhecer os dois lados da moeda. Senão ele não pode ser intérprete. Ele fala outra coisa. Os médiuns, olha as comparações que ele faz. Os médiuns são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Os médiuns são árvores. Quando ele falou que os médiuns são árvores, eu me lembrei de uma informação de um grande compositor mineiro aqui das Minas Gerais, não é mesmo? Aquele mesmo que fala lá da felicidade que ele tinha quando era menino. Ele diz assim: eu igual a toda meninada, quantas travessuras que eu fazia, jogos de botões sobre a calçada, eu era feliz e não sabia. Esse mesmo compositor que falou isso aí, mudou-se para o Rio de Janeiro e falou isso lá numa grande composição dele, poeta desse tamanho, não é mesmo? Ele veio depois e disse assim: laranja madura na beira da estrada, da bichada Zé, ou tem marimbonda no pé. Certo? Então, as árvores que dão frutos são as árvores que chamam a atenção. Foi por isso que Jesus chegou e disse: não se atiram pedras em árvores que não dão frutos. Então, o médium deve ser aquela pessoa que deseja os aplausos da população, aquele que vai receber todos os aplausos, o reconhecimento de todos. O médium é uma árvore destinada a dar frutos. A dar frutos, é mesmo? É uma criatura que precisa de trabalho, trabalho e trabalho. Todos nós, não é mesmo, na atividade da mediunidade. Eu estava vendo uma matéria a respeito do Divaldo Franco. O Divaldo já vai chegar aos 50 anos de atividade esclarecedora. O Chico já chegou muito além, não é mesmo, disso aí. Então são os médios que nós conhecemos, árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Se nós formos no supermercado e eles nos venderem, no mercadinho de fruta, né, eles nos vender lá a maçã podre, a pera deteriorada, nós não voltamos lá mais. Tem que vender coisa sadia. Os médicos têm que oferecer. E nunca podem receber nenhum agrado em troca, viu? A pessoa que mora lá na roça, a pessoa da roça, quando eles recebem algum benefício, eles trazem os franguinhos mesmo. Nem isso. Então, a conduta espírita do médium, ela tem a ver com a qualidade das manifestações, com o resultado, não é mesmo? Mas tem espíritos. O médium pode ser profundamente imoral, que chega no centro. Chegou na mesa que não acaba nem de sentar, fechou os olhos, apagou a luz e o espírito fala. Mesmo é como um autômato ali.
nada a ver. Faculdade mediúnica com moralidade do médium não tem nada a ver. Foi por isso que o nosso André Luiz entendeu de dizer o seguinte: mediunidade sem Jesus é fenômeno sem amor. Olha que coisa bonita, não é mesmo? Mediunidade sem Jesus é fenômeno sem amor. Mediunidade sem Kardec é fenômeno sem esclarecimento. Para nós ter mediunidade com esclarecimento e com amor, só conhecer Jesus e Kardec. Sopa, não é? Sopa de galinha. Que os dois estão aí falando conosco todos os dias. Às vezes a gente tem os ouvidos fechados, mas eles falam. Quando o espírito do médium, então, ele é essencial. Ele é essencial para o resultado. Mas o resultado a gente não pode perguntar. A muita pessoa dá o passo na vez do sujeito, depois no outro dia telefona para saber se valeu. Muito bem. Então, aqui nós podemos ver o seguinte: sintonia mental. Então a gente acha que a base da mediunidade seria a sintonia mental, mas não é. A ligação não é aqui. A ligação dos espíritos, onde é que o espírito se liga com o médium para se manifestar, para receber? É aqui. Pois é aqui no coração, onde é que está a verdade de cada um de nós. Foi por isso que o Cristo falou assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E aí está a nossa verdade, não é aqui não, é no coração. Por isso que eles dizem também: coração de mãe não se engana. E não se engana mesmo, o coração da mãe fala sempre alguma coisinha a mais. Não é privilégio não, que o espírito encarna como homem e como mulher, mas é uma oportunidade inigualável de reencarnar como mulher e ser mãe. Não significa que não seja mãe, tem que se sentir interiorizada, porque mãe não é só ter um filho do próprio corpo, não. Muito bem, caminhando para a nossa finalização, nós temos então que as reuniões mediúnicas, são reuniões especiais na nossa casa espírita, que devem ser entendidas como um momento de socorro aos necessitados espirituais. Nós temos um momento de socorro aos necessitados encarnados. Temos que ter também, olha, reuniões mediúnicas. Assim você conhece a finalidade. Os médiuns são legiões, não é mesmo? Estão por toda a face da terra. Eles devem exercer a mediunidade não apenas incorporando o espírito, mas também na administração dos centros de mediunidade. Na colaboração da casa espírita, tudo isso é mediunidade. Colaboração da educação da infância, da mocidade, não é mesmo? Na beneficência, na assistência que nós fazemos, no estudo, é mediunidade. Na tribuna e na pena. Vamos falar só meio segundo a respeito dessa questão da pena. A pena, eu me lembro de um companheiro, nós tínhamos um jornal espírita na nossa região, e o companheiro falava para mim: mas escuta, que perda de tempo é essa, nós íamos lá fazer artigos espíritas. Por mais que a gente se esforce, nós não vamos conseguir fazer um trabalho tão perfeito sobre daqueles espíritos que vêm na mediunidade do Chico. Nós vamos pegar o jornal, vamos utilizar espaço perdido, vamos botar tudo de mensagem do Chico lá. Tá vendo? Da Ivone Pereira, só mensagem dele, para não ganhar mais tempo. Mas então, quando levaram isso para o Chico deu a seguinte explicação: cada um de nós trabalha em algum lugar, convive em algum lugar com pessoas que não são espíritas, que não têm essa informação. Ou se são, não têm ainda o hábito de pesquisar, de conhecer. Então essa pessoa conhece muito bem, gosta, é amigo do Silvio, certo? E ela pega um jornal, amiga da Augusta, pega o jornal, vai lá ver o nome da Augusta lá, fala um artigo da Augusta aqui, eu vou ler, e lê o artigo da Augusta, e às vezes não lê a mensagem do Emanuel que está do lado, porque não sabe quem é que é, mas lê o artigo da Augusta. Daí porque nós temos que ter o interesse de participar da atividade da tribuna como uma atividade da pena, oferecer sempre oportunidade a um trabalho qualquer nosso construtivo, no nosso jornal, na mensagem, qualquer forma mesmo. Então a mediunidade é o consolo e
cura. A mediunidade, pelo trabalho informativo, é a operação de fenômenos. Operação de fenômenos. Aqui é de Emmanuel, não é do Manuel. Então, os médiuns são convocados a servir com sinceridade e desinteresse na construção do bem. Olha, sinceridade e desinteresse na construção do bem, com base no burilamento de si mesmo. Então, nós temos que burilar a nós mesmos. É isso. Eu tenho que agradecer os nossos irmãos pela bondade e paciência com que derramaram vibrações boas para cá. Quem sabe disso? Quem faz as palestras não são as pessoas, são as casas espíritas. O orador, por mais preparado que ele seja, se ele faz uma mesma palestra em 10 centros diferentes, em cada um deles ela terá uma tonalidade distinta, porque aqui são as criaturas maiores dessa casa que atuaram aqui. Na nossa obscuridade total, eles ainda conseguiram alguma coisa, não é mesmo? Nós vamos no outro centro, são as pessoas de lá. Nós vamos em outra cidade, são as pessoas de lá. De outra cidade. Daí porque nós temos que agradecer profundamente os nossos irmãos aqui do Joana Dá. Mesmo. E agradecendo, a gente lembra a dona Zildinha. A dona Zildinha é aquela mulher que fica lá durante 30 anos.